Saudações esmeraldinas. A gente costuma chamar confrontos como o de hoje à tarde de jogos de 6 pontos. Jogo que está valendo uma vaga, uma briga no G4, título, luta pelo rebaixamento, que é o caso de Goiás e Bahia. Mais do que jogo de 6 pontos, eu chamaria de jogo de 6 pontíssimos, para dar uma hipérbole da importância que é o duelo de hoje na Serrinha, jogo que abre a rodada, né? O Goiás fechou a rodada contra o Botafogo e agora a gente pega um adversário direto e temos a chance aí de afundar um arquirrival nessa briga, não um arquirrival da história, mas nessa briga atual do rebaixamento. E temos como ver a situação com um copo meio cheio e também com um copo meio vazio. É o que eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui, que eu espero que você deixe o seu like já para nos ajudar. Também dê seu pitaco também nos comentários logo que terminar de assisti-lo. Se não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, dá essa força para o canal Verde 33. Eu sou Helder Dias e é uma satisfação estar aqui com vocês sempre falando do Goiás Esporte Clube, do futebol brasileiro, de coisas realmente que importam para o torcedor esmeraldino de alguma forma, né? Seja pelo futebol como em si, seja alguma coisa que nos afete diretamente, até mesmo fora do futebol. Mas o cerne é sempre o Verdão da Serra, que depois daquele empate, com gosto de derrota, né? Porque eu vou falar para vocês, dava para ter saído com a vitória daquele jogo, né? Eu ainda vou lamentar muito a perda do gol pelo Babi no segundo tempo, depois daquele tiro de 50 metros do Apodi. E vou lamentar também o gol do João Magno no primeiro tempo, aquela cabeçada, e é a especialidade dele. Se ele não faz aquilo do jeito certo, como é que a gente fica, né? Enfim, mas bola pra frente. Hoje tem Goiás e Bahia, e o Bahia tá a 2 pontos atrás do Goiás, em 18º, atrás do Vasco ali, o Vasco entre os dois times, Goiás com 27. E aí, como eu disse pra vocês, a gente pode ver a situação pelo copo cheio, metade do copo cheio, ou então olhando o copo e olhando aquela metade, nossa, ele está metade vazio. Vamos começar pela metade vazia, então. Olha, o Goiás nesse turno ainda não venceu, né? A última vitória do Goiás, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas foi contra o América Mineiro, lá no Independência, em BH, aquele 1-0, né? Então nesse turno o Goiás ainda não venceu. Temos o pior ataque do retorno, né, do segundo turno. O Goiás marcou muito pouco. O ataque em si, jogadores de ataque, não tem correspondido, como vocês sabem, como todo mundo que assiste o jogo, como eu acabei de dar o exemplo do Babi e do João Magno, né? Então temos dificuldades para acessar o gol adversário. Não é de agora, desde o começo, na verdade, desde a saída do Pedro Raul, que o Goiás tem problema de gol, né? Vamos falar sério. Isso é uma situação que deixa o Goiás um dos piores mandantes do campeonato brasileiro, deixa todo mundo preocupado, a situação do Goiás para jogar em casa, né? Então, temos um grande desafio, que é fazer com que o Bahia ceda espaços e esses espaços sejam bem aproveitados, finalizados com finalizações ao gol que sejam realmente efetivas, né? Enfim, e bom, isso é uma parte. Eu acho que tem mais coisas que a gente poderia dizer, né, em relação ao Goiás, também sobre o copo meio vazio. São os desfalques na zaga. A gente não sabe até que ponto isso vai comprometer a gente não ter o Maguinho do lado direito, substituído pelo Bruno Santos, a gente não ter também ali no meio o Morelli, também uma peça muito importante também para a composição do sistema defensivo, né? Ele é uma figura que, junto com o William Oliveira ali, tem dado essa proteção eficiente, e a gente precisa, principalmente esses dois jogadores, a gente vai ter dificuldade de achar um substituto à altura para conter. O que eu confio nesse caso é no esquema
do Armando Evangelista, né, que eu acredito que tenha sido bem treinado, bem adestrado aí, em relação ao todo do elenco. Então espero que quem entre, né, e ali tem alguns nomes, né, por exemplo, o Rafael Guzzo, tem sido citado Luiz Oyama, algumas escalações dão o Luiz Oyama, e também colocam também o Luiz Oyama na posição do Alano também, que não joga. Eu preferiria o Alisson, apesar o Alisson também tem uma dificuldade com o gol, mas quem não tem nesse ataque do Goiás? Mas o Alisson tem uma qualidade melhor no passe, pelo lado ele poderia fazer um papel de ofensividade importante ali também para abrir o setor esquerdo da defesa do Bahia. Bom, vamos para o lado do copo meio cheio. O Goiás é a melhor defesa do retorno ao lado do Atlético Mineiro. Então o Goiás tem sido uma parede para os adversários. A gente vê a dificuldade realmente. Não sei se vocês sentem isso, mas o Goiás entrega a bola para o adversário, mas o adversário tem muita dificuldade para furar o bloqueio e entrar dentro da área do Goiás. Tanto é que a tática tem sido a chuveirada, né? Jogar a bola, alçar a bola na área, porque por terra está complicado chegar dentro da defesa esmeraldina. Você vê, por exemplo, que o gol do Tiquinho foi de fora da área. Então, ou arrisca o chute de fora da área, como no último jogo no Botafogo, ou tenta chuveirar na área e ver o que dá, como foi o gol sofrido pelo Palmeiras. Então, jogada de infiltração na defesa do Goiás tem sido uma coisa rara. Então o Goiás está sendo muito difícil quebrar as linhas do Goiás. Isso é um fator muito importante, porque o Bahia tem um ataque ofensivo, né? Se você olhar a tabela, vai ver que o Bahia marca bem, chega muito até o último terço de campo, como se diz hoje em dia. Mas o Goiás tem tido, e espero que os desfalques não comprometam esse sistema, como eu já ressaltei. E também tem outra coisa, o Goiás, dos últimos 11 jogos, o Goiás só perdeu para o Palmeiras no Brasileiro. Então, estamos aí numa sequência, desde aquele jogo contra o Santos, sem perder, né? E desde aquele jogo contra o Santos, agora me corrijam se eu estiver errado, talvez tenha tido o jogo com o Bragantino depois. Agora de memória não vou lembrar. Mas desde esses jogos com os paulistas, o Goiás não perdeu mais, né? E a gente tem agora um jogo dentro de casa contra o adversário que tem dificuldade jogando fora de casa, né? O Bahia venceu um jogo dos últimos 13 como mandante, como visitante. Então temos fatores positivos também, mas o copo, a parte mais meio cheia do copo agora sim, vamos ver, né, se dá certo o retorno do Sander. Ainda que não jogue a partida inteira, se o Sander jogar 45 minutos, ele dá um poder de ofensividade muito maior ao Goiás. Ele sabe jogar a bola no lugar certo, nos escanteios, nas cobranças de falta, no escanteio chamado escanteio curto. E ele também tem qualidade para chegar ao ataque. O que precisa é de uma cobertura boa. Olha, eu vou repetir o que eu disse, ainda mais com o desfalque no meio de campo que o Goiás vai terá aí, né, com a ausência do Morelli. Talvez seja a hora de tentar o Sander pela meia esquerda. Não sei se isso tem sido treinado, porque a gente não vê mais treino, né? Não tem acesso mais aos treinos como antigamente tinha. Mas o Hugo, que tem dado um grande suporte à defesa, ele ser tirado do time, ao mesmo tempo que não tem o Maguinho do lado, né, e não tem o Morelli, vai ficar creio eu, apesar de todo o entrosamento que tenha taticamente, mesmo mudando as peças, eu acho que vai comprometer muito o sistema do Goiás. Vamos ver o que o Mister prepara para o jogo de hoje. Eu acho que o Sander deve começar no banco, ele está relacionado desta vez, e acho que ele vai ter os seus minutos lá, que seja os últimos 30 minutos de jogo. Depende também do placar, né? Se o Goiás conseguir abrir o placar, como é que vai ser a sequência desse jogo. Espero sim que a gente não espero que a gente não espere muito para que o Goiás esteja à frente do placar, mas realmente é um jogo que assim é muito mais importante do que a gente pensa para a sequência do Campeonato Brasileiro. Por isso eu coloquei até
equivale 6 pontos no superlativo, né? Então vamos ter a chance de abrir 5 pontos para um adversário direto que está em 18º, e é o que eu digo, o Vasco ainda está atrás do Goiás, voltou a ficar atrás do Goiás agora porque perdeu para o Santos, padece do mesmo defeito que o Goiás, mesma fragilidade que é o setor defensivo, mas o Vasco vai passar, e com certeza, jogando em casa, vai ser muito difícil ser batido. Não conto com o Vasco nessa briga pelo rebaixamento, como eu já disse para vocês, né? Então a gente vai ter que escalar alguém de novo, o Santos, né? Quem tá ali meio lá, meio cá, jogar mais alguém nessa briga do rebaixamento, e a vitória hoje, a partir das 16 horas, é muito importante para isso. Vamos ver o que vai dar. A torcida faz muito diferença e vai fazer hoje também. Espero que a torcida empurre o Goiás para cima, né? E vamos ver como reage o ataque, né? Vai estar na mira. O ataque do Goiás hoje também, a paciência da torcida está muito curta com isso. Espero que incentivamos, mas espero que esse setor ofensivo corresponda também, né? Que dê mostras de que algo mudou, porque depois disso nós vamos ter uma data FIFA, vamos preparar melhor esse ataque para o terço final do Campeonato Brasileiro, que aí serão mais 12 jogos, né? E vamos ver o que acontece. Mas precisamos fechar essa etapa antes da folga aí com uma vitória. É essencial, não podemos perder ponto para o Bahia, e o Bahia sabe também que não pode deixar o Goiás vencer. Vamos ver qual vai ser a atitude do time do Rogério Ceni, que sempre não mostra muito medo, vai para cima. Vamos ver como é que vai ser. Eles têm hoje o retorno do Cauli, que é uma peça muito importante no meio, uma peça de meio que faz uma ligação muito boa com o ataque, e também preocupa. Deixa aí seu comentário, vê o que você pode acrescentar nisso aqui. Eu falo que é sempre um trabalho em conjunto para ajudar outros que venham aqui assistir vídeo, e também ler aí na descrição o que vai acontecer na perspectiva de vocês. Um abraço e vamos seguindo aí. Deixe seu like se não deixou, não se esqueça, né? Se você curtiu esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal. Abraço verde, até a próxima. Vamos lá em busca desses 6 pontos.